Opa aí pessoal, tudo certo? Brasileiragem no ar. Para no vídeo de hoje nós falarmos de temas um tanto quanto diferentes para o nosso canal. Acontece que toda semana os jogadores da nossa seleção, ou jogadores selecionáveis, são envolvidos em questões aí bem polêmicas, questões que vão do seu lado pessoal, né, e não do lado do que eles apresentam ou não dentro das quatro linhas. E hoje nós vamos falar um pouco a respeito disso, mas acima de tudo tentar desvendar, dar a nossa opinião do quanto isso pode impactar não só no desempenho individual desses jogadores, mas também no apoio que os torcedores terão ou não pela seleção daqui para frente. Quando o Dorival assumiu a seleção para esse novo ciclo rumo à Copa do Mundo de 2026, muitos falaram a respeito do recuperar o orgulho da seleção brasileira, trazer aqueles torcedores que deixaram de torcer para a seleção ou que pouco se importam com o futebol de volta, para que eles tenham carinho pelos nossos atletas e apoiem mais do que atrapalhem. Só que eu, como sou uma pessoa que sigo muitas páginas de fofoca, não aguento mais ver os jogadores da seleção brasileira, os selecionáveis, sendo envolvidos em temas que não falam a respeito de futebol, mas que mais do que isso faz com que essa torcida, digamos que em cima do muro ou anti-seleção brasileira, odeie ainda mais os nossos jogadores. É sobre isso que eu vou falar hoje com meu parceiro Leandro, mas antes eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o like. Se vocês ainda se importam com a seleção brasileira, esse é o lugar certo para você. Tem um link aqui embaixo para você conseguir aí bônus e cupons exclusivos na Estrela Bet, para quem fizer cadastro clicando aqui embaixo. E por falar em Estrela Bet, vamos começar a nossa conversa aqui com o Lucas Paquetá, jogador que era um dos queridinhos aí, né, daquela galera que não acompanha futebol e que hoje é visto aí, né, uma das principais polêmicas que a gente tem a respeito de jogadores de seleção fora das quatro linhas. Conta aí pra gente, Leandro, como tá o caso Paquetá, né, novidades que tivemos nessa terça-feira e qual a sua opinião a respeito desse tema? Você acha que ele deveria seguir na seleção para a Copa América ou até que ele seja julgado, vale a pena manter ele no nosso grupo? Fala galera, grande abraço a todos que acompanham o nosso canal. Então, Léo, essa questão do Paquetá ela é bem complicada, mas já tá na mídia já tem um tempo, né? No meio da temporada passada, agora essa que finalizou, veio na mídia que o Paquetá estava sendo investigado por apostas lá no futebol inglês, né? O caso esfriou, o Paquetá seguiu jogando pelo West Ham, né? Agora mais recente, novamente veio à tona, né? Essa questão do Paquetá, agora com mais firmeza, onde eles comprovaram ali em algumas ocasiões que realmente tinha algumas coisas muito estranhas envolvendo o Paquetá, né? E aí veio à tona que poderia até ter o banimento do Paquetá do futebol se isso realmente viesse a calhar, se isso realmente fosse verdade. Então, o status atual é que o Paquetá está sendo investigado novamente e teve algumas informações agora na última semana de que algumas apostas, né, foram feitas diretamente para o Lucas Paquetá, né, para o jogador tomar um cartão amarelo em alguns jogos específicos da Premier League, por questões de cartão amarelo. Então, hoje, né, terça-feira, 4 de junho, saiu uma notícia agora, umas 7 horas da noite mais ou menos, de que os advogados do Paquetá vão conseguir adiar aí, né, as audiências, para o Paquetá aí conseguir levantar algumas defesas, né, possivelmente o Paquetá jogar a Copa América, na minha visão. E é muito estranho, né, cara, porque toda semana estoura uma bomba diferente, né. E por falar que toda semana estoura uma bomba diferente, né? A gente tá falando do Paquetá, é uma questão séria que precisa ser levantada, porque acho que já foge um pouco do âmbito do futebol, mas é importante, porque as casas de apostas estão dominando aí agora o mercado do futebol brasileiro também. O levantamento que fizeram em relação à somatória de todas as apostas que fizeram direto da Ilha de Paquetá para que ele, né, tomasse um cartão amarelo, né, soma ali em torno de 100 mil euros, o que seria a maior burrice da história para um jogador se ele estiver envolvido nisso, porque é um jogador que anualmente recebe muito mais do que isso. É um jogador um tanto quanto consolidado e a gente já teve alguns casos específicos acontecendo ali, né, no futebol inglês relacionado a isso, mas o mais perto que a gente tem de algo semelhante ao que aconteceu com o Paquetá foi um jogador que foi banido por 10 anos. 10 anos para o Paquetá, para a idade que ele tem, isso que o caso dele é considerado até pior, seria praticamente um fim de carreira. Um dos principais jogadores da seleção brasileira nos últimos anos, né, um dos principais parceiros do Neymar que a gente teve. O Paquetá pode não ser um jogador de elite ali da seleção brasileira, mas com a amarelinha ele correspondeu. Ele não foi, por exemplo, foi um Thiago Silva, um Marcelo, um Daniel Alves, que também se envolveu em questões polêmicas aí, um Neymar, tudo, mas do meio pra frente, acredito que ele, Gabriel Jesus e Coutinho foram os que melhor funcionaram, cada um em um período ali ao lado
do Neymar. E por falar em Neymar, a gente teve o Neymar aí se envolvendo também numa questão polêmica. A gente não vai entrar no mérito aqui de se é correto privatizar ou não as praias, mas o Neymar, ele era o jogador mais comum de vermos dentro dessas páginas de fofoca aí, né, por coisas extra-campo, mas isso nunca interferiu no seu desempenho dentro de campo, tanto com a seleção brasileira, PSG, Barcelona, etc. Apesar das polêmicas, o Neymar sempre correspondeu muito bem. Mas pra gente encerrar um pouquinho aqui essa questão de histórias sérias, digamos assim, porque existe muita futilidade dentro daquilo que divulgam a respeito dos nossos jogadores, a gente teve o Antony também, né, que teve uma questão aí de agressão e que o nome dele passou a ser até mais conhecido, né, por parte dessa galera que não curte futebol, mas também teve a questão atual dele, na qual ele se tornou meme por algumas atitudes dele, e isso interfere sim na possível convocação de um Antony. Ele virou motivo de piada, principalmente ali na galera que consome rede social lá no Reino Unido, etc., e tá chegando aqui no Brasil. Esse tipo de, apesar de ser meme, apesar de ser algo infantil, bobo, você acha que prejudica a carreira do jogador, que prejudica uma possível convocação dele, ou minimamente, na hora que o Dorival anunciar uma lista e falar que o Antony está convocado, vai gerar uma antipatia maior por parte daqueles que consomem futebol e sabem que ele é motivo de piada, talvez no mundo inteiro do futebol? Sim, Léo, para mim isso interfere bastante, né? Principalmente quando ataca diretamente o jogador dentro de campo, consequência das ações que ele teve dentro de campo, né? Recente agora, na final da Copa da Inglaterra, na semifinal da Copa da Inglaterra, quando o Coventry City, lá da segunda divisão, em que o Manchester United passou nos pênaltis de uma forma sofrida, que ele zombou dos jogadores do Coventry, né? Aquilo rodou a Inglaterra, rodou o Reino Unido ali, os países que envolvem, até que chegou aqui no Brasil de uma maneira totalmente negativa. Todo mundo criticou essa ação que ele teve. E uma semana depois ele estava jogando já na rodada da Premier League e ele não rendeu, né? Dali para frente o Antony, se ele já estava mal, depois desse episódio ele só piorou, né? Então isso interfere diretamente psicologicamente no jogador, fisicamente na hora de você atuar dentro de campo, né, mentalmente, para você lidar com a situação. E numa possível convocação pelo Dorival, isso vai manchar o nome dele, né? Poxa, vai convocar o cara que zombou lá do outro time. Os caras dão risada dele lá, convocou um cara que é motivo de piada no mundo todo. Exatamente, manchete lá do jornal inglês estão colocando ele como piada e o Dorival fica convocando ele. Então, assim, isso interfere diretamente numa possível convocação e no desempenho do jogador, né? E, claro, se o cara já vem mal, isso só vai dobrar, né? Só vai triplicar a má fama que ele vai ter, né? Agora, se ele tá vindo bem, né? Que nem o exemplo que você citou, o Neymar sempre tá em alguma polêmica pequena que seja, ou um pouco mais robusta, um pouco maior do que a gente imagina, né? Questão familiar, essa agora da privatização de praia. Mas ele entrou em campo, ele é o Neymar que a gente conhece. Ele é o cara que chama a responsa pra você, aquele cara que a gente tá aqui no sofá e fala, toca no Neymar que ele vai fazer uma coisa diferente, ele vai tentar fazer o gol, algo desse tipo, entendeu? Não o Antony que faz uma coisa dessa, uma besteira, e só piora dentro de campo, né? E só para vocês terem noção, desde que, vamos pegar um período ali, desde metade ali da Copa do Mundo de 2022, a gente teve ali o Rodrigo envolvido em questões ali de pensão alimentícia, da questão dele não ser tão presente na vida dos filhos. A gente teve o Militão, que se arrastou dali até agora, essa questão também de uma possível falta de pagamento, ou um pagamento longe do ideal em relação à pensão. A gente teve também o Richarlison ali, que durante o período de Copa do Mundo, pré-Copa do Mundo até, por conta de algumas ações ali nas quais ele ajudava a galera que realmente precisava, a gente teve uma massa ali de pessoas, e até por conta da personalidade dele também fora de campo, que foi um pouco mais tolerante com ele do que deveria, no sentido de, às vezes ele jogava mal, mas a galera passava um paninho, e depois, não que tenha a ver, né, esteja conectado a essas coisas, mas depois questões pessoais fizeram com que ele caísse muito de desempenho. Ele, inclusive, fez uma carta aberta ali em vídeo falando a respeito desse tema de saúde mental, da importância, né, para você voltar a render bem, e aos poucos ele vem recuperando seu futebol. A gente teve o Antony, que a gente já citou, Neymar, a gente também teve ali o Paquetá, que a gente já citou aqui no começo do vídeo, e a gente tem até o Endrick, que mal chegou aí na seleção brasileira, mal nasceu aí pro mundo do futebol profissional, e até uma questão boba aí, né, que é, digamos, o fato da mãe dele não gostar muito da nora, e também a questão da namorada dele fazer mistério, fazer jogo duro na questão de se vai ou não viajar
com ele para Madrid, agora que ele não joga mais pelo Palmeiras, só pela seleção e possivelmente pelo Real Madrid em 24, 25. Eu queria saber o que você acha a respeito desse tema especificamente. A gente sabe que de todos esses temas aqui que a gente trouxe, é o mais fútil, é o mais bobo. A mãe dele, né, não é obrigada a gostar da menina e vice-versa, só que ele é muito jovem, ele parece muito apaixonado e ele piorou no Palmeiras nesses últimos meses, nessas últimas semanas. Ele tava jogando um pouquinho abaixo, não dá pra gente saber se é por conta disso, mas é fato que essas questões aí afetam o jogador. O que você acha a respeito desses temas pequenos? Você acha que eles interferem no desempenho do jogador ou você acha que é muito pouco para um jogador que já passou por tanta dificuldade na vida, por exemplo? Léo, qualquer situação que aconteça extracampo que envolva um jogador e que venha a ser pública, né, que venha para a mídia, isso interfere, né, nem que seja um pouquinho, mas isso interfere diretamente no desempenho do jogador. Por que eu falo isso, né? Há algum tempo atrás, não sei se você está lembrado, teve uma discussão se era necessário ou não termos um psicólogo na seleção, né? E assim, eu gosto muito da área, pretendo estudar mais, eu defendo a tese de que a gente precisa de um psicólogo exatamente para questões como essa. Sim. Então você é um jogador que foi convocado pelo Dorival, você está passando por uma situação completamente pública, difícil, né? Vamos dar um exemplo aqui do Paquetá, e você chega para treinar. Você não rende, você não consegue conversar com os seus companheiros direito, o treinador chama você para conversar, você só fica, ai, tá bom, tá aí, não dá ouvidos. Esse psicólogo vai ajudar, né? Vai, né, entender o caso, vai, obviamente, não vai ajudar na questão de tomada de decisão, mas vai tentar pelo menos acalmar a situação para que ele, na hora que entrar em campo, ele se concentre em jogar futebol, ponto. Que nada fora daquele campo interfira diretamente no desempenho dele. Focando na questão do Henry, pela idade dele, né? O cara é um adolescente ainda, gente. Será que ele tem até carteira de motorista? Não sei. O cara é muito novo ainda. E essa questão já vinha a público, já é uma primeira experiência para a gente ver como que ele vai lidar. Mas a questão maior é que quando vem um tema público, quando vem um tema na mídia, é muito difícil você conciliar ali e falar, não, eu vou esquecer isso aqui e focar no meu futebol. É difícil, cara, é difícil. O Neymar, ele tem, eu vou citar um pouco o Neymar ele tem essa questão de sempre estar citado em alguma coisa, mas ele entra em campo, o cara arregaça, pô. Tem jeito, o cara ele vai entregar, né? Mas bem como você falou, a gente fica preocupado. Como que esses caras vão agir dentro de campo? Poxa, o Paquetá, que é o principal meio-campo para mim hoje de criação, envolvendo com uma coisa totalmente. Cara, para mim é burro, né? Se vier à tona, para mim foi muita burrice. Como é que ele vai agir dentro de campo? Como é que o Militão, se for acionado, né? Se acontecer alguma lesão, ele for acionado para ser titular? Como é que esse cara vai estar com a cabeça? Entendeu? Jogadores de alto nível, né? Muitos dizem que tem a facilidade de repente, ali, quando entra no modo competitivo, desligar essa chavinha, ignorar todos os problemas e conseguir lidar muito bem com as situações. Mas a gente também tem até aquelas questões nas quais o jogador, mesmo 100% concentrado, ele vai fazer um jogo ruim, não tem como ser perfeito, ser nota 10 todo jogo, e o público sempre vai cair, tá vendo? Fica se envolvendo em polêmica, tá vendo? Não se prepara, não é focado, sei lá, deixa questões familiares atrapalharem o seu jogo. A gente sempre vai ter aquela galera ali, né, fazendo algumas relações e ilações que às vezes nem fazem sentido, porque a gente não tem exatamente como saber quais questões impactam ou não os jogadores. E às vezes até aqueles jogadores que nem estão com problemas na mídia, às vezes têm problemas em casa, com a família, e no fim das contas eles acabam se saindo bem. E partindo um pouco desse ponto, a gente tem outras seleções que a gente não escuta muito falar a respeito desses temas extra-campo. Mas será que é porque os jogadores não têm problemas? Ou será que é porque não chega aqui no Brasil? Ou será que é porque nem chega na mídia? Até porque muitos dos países europeus, essa cultura da fofoca, né, é algo feio. Não se fala a respeito do que a esposa do jogador fez ou deixou de fazer, o empresário deixou de fazer. Isso é muito brasileiro, né? Mas existem temas que são sérios, que precisam ser tratados e que são mais importantes até do que o futebol. Como, por exemplo, o caso do Vinícius Júnior, que sofre racismo, jogo sim e jogo também, né? Os casos isolados lá em La Liga, mas ele vem tirando de letra, vem jogando muita bola, disparou aí, né, como favorito para ser o melhor do mundo. Inclusive, eu fiz um vídeo com alguns motivos dos quais eu ainda não tô tão seguro dessa conquista individual. Vou deixar o card aqui em cima para vocês. Porém, antes da gente começar o vídeo, a gente estava conversando. Você pode enxergar o copo meio cheio ou meio vazio, dizendo ele tirou de letra, tá arrebentando, vai ser o melhor do mundo, isso serviu de combustível para ele.
Ou então você pode enxergar, cara, se ele jogou tudo isso, passando por tudo isso que ele passou na Espanha, imagina se ele tivesse com a cabeça tranquila, né? Tendo que ser apenas um jogador de futebol, coisa que ele não é. O que você acha a respeito dessa questão aí do Vinícius Júnior? Você é do grupo que enxerga o copo cheio, o copo vazio? Como eu disse, é um tema mais importante que o futebol. Racismo é racismo, precisa ser punido, mas ele enfrenta todo um sistema. A La Liga não ajuda, até o clube, né? Muitas vezes eu aponto o dedo para esse Real Madrid, que é o Real Madrid mais preto da história, né? Tem Rudiger, Alaba, vai ter Endrick, vai ter Mbappé, tem Rodrigo, Camavinga, Tchouaméni, uma porrada de jogadores que poderiam demonstrar um pouquinho mais de apoio. Você acha que o Vinícius Júnior chega preparado para ser o grande protagonista da seleção, apesar de todos esses problemas? O que você acha a respeito desse jogador especificamente? Esse tema que o Vinícius Júnior ele levanta, ele não deveria nem ser forçado. Ele deveria ser natural dentro do campo do futebol. Nem todo mundo pensa como ele, infelizmente. Né? Até você falando, até o próprio clube não pensa muito que nem ele, né? E assim, que nem você falou, o Real Madrid tem muitos jogadores pretos ali, né? Então, assim, o Vinícius Júnior ele é muito importante por ele ser uma figura representativa, né? Realmente nessa campanha, porque além dele, não consigo enxergar alguém que faça algo como ele faz, né? E falando em uma questão futebol, para mim o Vinícius Júnior já é o melhor do mundo. O Bellingham, ele tirou um pouco o brilho do Vinícius Júnior no começo, porque ele parece que a camisa do Real Madrid não pesou pro Bellingham, né? Ele chegou, vestiu, jogou, parece que tá jogando há 10 anos. Mas o Vini Júnior, ele vem se destacando, não é só nessa temporada, né? Então, 2 finais de Champions, 2 títulos, com 2 gols nas 2 finais, principal jogador da La Liga, principal jogador do Real Madrid hoje pra mim, principal jogador da Champions League. Se não foi agora, meu amigo, não é outro nível, não vai ser outra hora que o Vini Júnior vai ganhar. Então, pra mim, ele merece esse título, né? Ele tem tudo o que um jogador precisa. A América pode influenciar o resultado, e muita gente defende, até a gente, eu e você, a gente compartilha da mesma ideia de que o Vini Júnior não rende na seleção que ele rende no Real Madrid. Então isso pode ser levado em consideração no começo da campanha brasileira na Copa América, né? Mas acho que ele é o melhor do mundo hoje, Léo. Inclusive essa questão racial foi só das pautas que eu levantei para poder citar um possível motivo do Vinícius Júnior não ser o melhor do mundo, né? Justamente pelo fato de que ele enfrenta o sistema, a galera não é muito simpática, é um jogador que não é calado, então isso pode interferir um pouco aí na votação, né, no possível título individual dele de melhor do mundo, assim como a Copa América e um possível título de Eurocopa ali de um Mbappé, de um Bellingham, pode também ser pró aos outros jogadores. Acho que a gente não vamos ficar aqui no clima de já ganhou do Vinícius Júnior, porque eu não duvido nada desses votantes. Inclusive, ele ficou ali atrás do Brozovic na temporada passada, que por si só já foi um absurdo. Mas eu trouxe esse tema aqui à tona porque a gente também vai falar muito de Copa América e de Eurocopa aqui no canal daqui pra frente, então fiquem ligados. Se vocês gostam de futebol de seleções, a gente vai estar cobrindo essas 2 competições, claro, com foco especial ali na seleção brasileira, mas dando muita atenção aos principais jogos da Eurocopa, que vão impactar também nessa possível conquista ou não do nosso principal jogador brasileiro. Eu decidi trazer esse vídeo aqui para vocês porque, de fato, né, tem muita gente falando a respeito dos jogadores da seleção brasileira. Não é por aquilo que eles rendem ou não dentro de campo. A antipatia tá rolando solta por parte dos nossos jogadores, vai ter uma galera torcendo contra e vai ter uma galera ali, inclusive da imprensa, da mídia, que também vai torcer contra, onde por mais que os nossos jogadores conquistem títulos, muitos vão dizer, pô, esses caras não são ídolos de verdade. Olha o que eles fazem fora de campo e, sinceramente, os ídolos do passado, muitos dizem que faziam ainda pior, mas a rede social é um dos grandes pontos fracos da geração atual de jogadores de futebol. Você comete um erro, todo mundo fica sabendo, então é complicado, mas acima de tudo vamos torcer para que a gente renda dentro de campo. Quero agradecer vocês pelo like, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de comentar aqui embaixo se vocês acham que esses temas, que essas fofoquinhas, tornar a parte pessoal dos jogadores pública, interfere no rendimento deles ou não, ou se você é daquela galera que acha que eles deveriam passar por cima de tudo isso com tranquilidade, porque quem sofre de verdade é o trabalhador brasileiro, né? Tem alguns que metem esse discurso. Deixa aí pra gente conversar. E quero agradecer mais uma vez vocês pelo apoio no canal, os comentários também. Vocês cliquem aqui no link que tá aqui embaixo da Estrela Bet para poder ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo, conseguir bônus e promoções exclusivas para fazer aquela fezinha na Eurocopa e também na Copa América. Vai ser bem legal, a gente vai trazer os nossos palpites aqui para vocês também. Muito obrigado pela sua audiência e falou!